Atos capítulo 2, versículo 42 e 43, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Diga amém. O irmão que está em casa não está vendo um culto, você está cultuando. Eu digo sempre, é diferente de sentar para ver um filme, que você torra pipoca, coloca os pés em cima do centro da sala e assiste ao filme. Aqui você participa, em casa você participa. E eu comecei já há umas 8, 10 semanas falando sobre Atos 2:42, sobre as características da igreja do avivamento. Visto que nós estamos num tempo bastante difícil para todos e que tem sido difícil também para a igreja. Estamos num tempo de templos fechados. Estamos num tempo de igrejas se fechando. Estamos num tempo de uma prevista recessão econômica. Empresas que se fecham aos milhares. Empregos que se perdem aos milhões. Estamos num tempo de luto, muita morte, algumas perto de nós, e as que não estão perto têm sido aproximadas por conta da facilidade de comunicação no mundo que nós vivemos. A grande pergunta é: o que Deus quer comunicar à sua igreja neste tempo? Qual é a mensagem que Deus está passando para nós neste momento? E as pessoas estão sempre perguntando, e alguns já profetizando e crendo, que nós teremos um grande avivamento depois deste tempo. E eu até acredito que esse avivamento já começou. A diferença é que ele não está acontecendo da forma que nós estávamos acostumados a vivenciar avivamentos. Porque nas outras épocas, avivamentos eram manifestados em grandes eventos. Nós críamos que estávamos em avivamento por causa dos estádios lotados, os ginásios lotados, os templos fazendo fila na porta. Não é este o caso neste momento. As cadeiras estão vazias. Para atendermos o espaçamento estabelecido pelas regulamentações, a maioria das cadeiras estão empilhadas na parte de trás do templo. Então, que tipo de avivamento nós estamos vivenciando ou para vivenciar? O fato é que a igreja primitiva é o maior exemplo de avivamento na história da própria igreja. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 15, eles eram menos de 120 irmãos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, 43, a seguir, eles já eram quase 3.000 irmãos.
Em Atos capítulo 5, o número já era de quase 5.000 irmãos. Em Atos 2:47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Significa que diariamente havia conversões, salvação de almas, e o número de conversos era agregado ao corpo da igreja. Em Atos capítulo de número 8, Lucas diz que grande era a multidão dos que criam. Note-se que não se fala mais em números, não dá mais para contabilizar, para enumerar. Grande é a multidão. Em Romanos capítulo de número 15, versículo 22 a seguir, o apóstolo Paulo diz: já não há qualquer lugar onde este evangelho não tenha sido pregado. A história diz, irmãos, os que estão aqui, os que estão na igreja online, a história diz que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos na Judéia, e em 60 anos o mundo inteiro já havia ouvido falar acerca de Jesus. Qual era o segredo daqueles irmãos? A fé deles era tão grande que eles morriam por Cristo, devorados pelos leões, traspassados ao fio da espada, não negavam a sua fé. Os enfermos eram postos nas calçadas, para que ao menos a sombra de Pedro, passando por eles, lhes curassem. Aquela era uma igreja que experimentava avivamento na sua essência, no seu sentido literal e mais profundo da palavra. Qual era o segredo deles? E eu disse aqui nas semanas anteriores, normalmente as pessoas perguntam: por que não há mais milagres como antigamente? E alguém diz: é falta de fé. E eu não concordo, porque ainda que você não creia, eu creio. Se eu não creio, você crê. Então, se eu perguntar aqui, todos vão confirmar, garantir e reafirmar a sua fé no Deus que faz milagres, o Deus das coisas impossíveis. Então não é falta de fé. Outros dizem: é falta de oração. Mas também não é a verdade, porque se eu não oro, você ora. E eu conheço gente, irmão, que ora muito. Então não é falta de oração. O que falta? Onde está o nosso déficit? Atos 2:42 revelam para nós o grande segredo, a mola mestra da funcionalidade da igreja primitiva. Diz que eles permaneciam, perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão e no temor. E então, como consequência, diz o texto, muitos sinais e prodígios eram feitos através dos apóstolos.
Eu estou há algumas semanas falando sobre perseverar na doutrina. As mensagens estão todas disponibilizadas nos nossos canais, no YouTube, nas redes sociais. Hoje eu quero começar falando um pouquinho de comunhão. E não vou falar muito. O texto diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão. E é bom ressaltar, e é isto que nós vamos observar nesta noite, que para os primeiros cristãos, comunhão não era o encontro para o baba, para o futebol, para o churrasco. Comunhão não era o clube religioso que eles frequentavam, nem a pizzaria depois do culto. Comunhão para eles era o compartilhamento da vida. Vou explicar daqui a pouco. Nós da igreja moderna precisamos entender que a condição para termos uma vida cristã autêntica é comunhão vertical e comunhão horizontal. O que é a comunhão vertical? É a manutenção do nosso relacionamento com Deus, que se dá por meio da oração, vida de oração, por meio do estudo da palavra, por meio da consagração da nossa vida ao Senhor, dia após dia. Mas é preciso lembrar que a comunhão também se estende à relação entre os irmãos na fé. João diz, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, assim: tenho-vos dito essas coisas para que tenhamos comunhão. Aí ele diz: e a nossa comunhão é a comunhão com o Pai e com o Filho. Significa dizer que há uma íntima relação entre a comunhão que eu tenho com Deus e a comunhão que eu tenho com os irmãos. Significa entender que é muito provável que, se eu não tenho comunhão com os irmãos, há uma grande probabilidade de que eu não tenha comunhão com Deus. Perseveravam na comunhão. A partir do momento que nós entendemos o conceito bíblico de igreja, organismo, igreja, corpo, nós percebemos que não dá para ser cristão e viver isoladamente. É preciso fazer parte do convívio com aqueles que professam a fé, que creem em Deus, abraçar uma visão, um serviço, um propósito, um ministério, a fim de servirmos ao reino de Deus. Agora, o que é comunhão nesse texto? Incrível isso, que à luz do texto bíblico, comunhão é koinonia. E koinonia não é necessariamente proximidade. Koinonia é ligamento. Ainda que estejamos distantes, de alguma forma estamos ligados. Exemplo: o meu pé possivelmente nunca tocou na minha cabeça, mas está em comunhão, porque tem ligamentos que se estendem
e que estabelecem o vínculo do corpo. Então, comunhão à luz desse texto é koinonia, que literalmente significa comungar, participar. A Bíblia Sagrada diz para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 11, que Paulo, na sua despedida para a terceira viagem missionária, subiram todos para partir o pão e comer. Depois do culto, eles tiveram um jantar, uma ceia de despedida, e comiam juntos. Essa expressão aqui é koinonia. Jesus tinha koinonia com os seus discípulos, comia com eles. Essa expressão em Atos dos Apóstolos acontece pelo menos 18 vezes para reafirmar que a igreja funcionava como organismo e ela coparticipava da vida dos seus membros. Então, ao contrário do que a gente pensa, a comunhão não é o simples ato de a paz do Senhor e um aperto de mão. Comunhão é, ainda que distantes, nós sabemos que estamos ligados num propósito, porque nós somos um corpo e o sangue de Jesus corre neste corpo, estabelecendo a vida de Deus na igreja. Aleluia! Vale ressaltar que há pessoas que estão próximas e não estão em comunhão. Aliás, deixa eu dar uma beliscadinha. Quantas oportunidades tivemos de estarmos na igreja lotada, pessoas em pé, e quando chegava alguém que eu não vou com a cara e sentava na mesma fila que eu levantava e mudava de lugar. Estava próximo, igreja cheia, mas não tinha comunhão. E tem hora que eu penso, sou eu, meus botões. Às vezes eu penso que Deus, olhando lá do céu, disse assim: eu vou dar um jeito de vocês sentirem saudade uns dos outros. Porque estávamos perto, mas nem sempre estávamos em comunhão. Aí o texto diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Isso é tão presente na história da igreja primitiva, que é muito comum em Atos dos Apóstolos a gente ler expressões como: estavam juntos, unânimes, unanimemente, porque eles andavam e se relacionavam dentro desse princípio de comunhão. Então, a definição de comunhão nesse texto é koinonia, comungar, que dá a ideia de participação, entranhamento. Mas nós precisamos, para facilitar a nossa compreensão, entender que existem pelo menos 3 palavras que definem comunhão segundo koinonia. Primeiro, comunhão é compartilhar. E nós estamos acostumados com a palavra compartilhar nas redes sociais. Compartilha. O que é compartilhar na rede social? Fazer outro receber o conhecimento, a informação que você recebeu. Dentro do princípio bíblico de koinonia, lá vai, quem está em casa recebe.
Compartilhar é fazer de você participante das mesmas bênçãos que eu recebi. E cá entre nós, na prática, a gente não vive isso. A gente quer o milagre, mas não quer a comunhão, compartilhar. Compartilhar é lembrar que você descascou a laranja já com água na boca, e você não aguenta esperar o último pedacinho de casca sair para você levar a boca, e chega alguém justamente na hora que você partiu a laranja e você vai dar metade dela para o outro. Isso é comunhão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 23. O apóstolo Paulo escreve e exemplifica comunhão. Segundo aos Coríntios, ele escreve e exemplifica comunhão, quando ele diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são apóstolos das igrejas e glória de Cristo. Paulo está dizendo: Tito compartilha comigo o ministério. Isso é comunhão. Isto é koinonia. Nós, por conta da nossa cultura e até do nosso egoísmo, temos muita dificuldade de compartilhar as bênçãos recebidas. Tipo, o que é meu é meu. Só que só estamos em koinonia, só estamos em comunhão quando decidimos que o outro será participante das bênçãos que eu recebi, que o outro vai participar da mesa que eu participo. Sabe quando você ama alguém, está apaixonado, e qualquer experiência diferente que você vive, você lembra da pessoa amada? Você viajou a trabalho e te colocaram no hotel excelente, você lembra: quem dera que estivesse aqui. Você senta para comer uma sobremesa e você lembra da pessoa amada, porque quando você ama, compartilhar é algo natural. Aí a Bíblia está dizendo que eles perseveravam numa comunhão tão grande que nenhum deles consumia aquilo que tinha sem compartilhar. Então, antes do milagre, a comunhão, só depois é que se faziam milagres. Por quê? Porque muitas vezes o milagre que eu quero que Deus faça, sou eu. Vou repetir: muitas vezes o milagre que eu estou orando para Deus fazer, sou eu. Vou traduzir: muitas vezes eu sou o milagre que eu estou pedindo a Deus para operar na vida de alguém. Você pode ser o milagre que você está pedindo a Deus. Então, koinonia nesse texto é compartilhar, é a disposição de dar, de tornar o outro participante, de modo que não pode haver comunhão onde há egoísmo. Não pode haver comunhão onde há egoísmo. Filipenses capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: como tenho por justo sentir isto por vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, na defesa e confirmação do Evangelho. Então, comunhão também é participar das bênçãos e das aflições. Qual é o problema? Eu quero participar das tuas bênçãos, mas as tuas aflições ficam para tu sozinho. Não é comunhão. Entende o que a igreja moderna precisa viver? O que a igreja moderna precisa mudar? O
que nós precisamos para ter milagres nos nossos cultos, no nosso dia a dia? Koinonia. Diga comigo, koinonia. Comunhão. Saudamos com a paz, mas nem sempre estamos em paz. Fingimos uma poderosa comunhão com Deus, enquanto o nosso irmão morre do nosso lado e nós não mostramos comunhão com o próximo. Este era o grande segredo da igreja primitiva. Eles permaneciam na comunhão. Comunhão é compartilhar. Vamos lá. Comunhão também é participar. Comunhão também é participar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 13. O apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que os que administram, estou lendo a primeira carta, é segunda, capítulo 9, versículo 13, ele diz: visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Paulo está elogiando aqui a igreja de Corinto, que decidiu participar da coleta que estava sendo feita para os irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. E Paulo diz assim: eu sou testemunha de que eles, além das suas forças, pediram com rogos para participar desta dádiva. Comunhão é quando você vê alguém num desafio, é quando você vê a igreja num desafio, é quando você vê um projeto da igreja sendo executado, você decidir participar. Não posso, cada um participa com o dom que Deus lhe deu, com a força que Deus lhe deu, mas participa. Se ver alguém passando necessidade, participa. Um dia Paulo diz assim: participai comigo das minhas aflições. Isso é comunhão. Eles perseveravam na comunhão. Participação, envolvimento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 44. Eu estou lhe dizendo qual é o segredo de milagres. Qual é o segredo para o paralítico andar? Qual é o segredo para o cego ver? Qual é o segredo para o mudo falar? Não é algo espetacular, são princípios. Permanecer na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. A consequência disto serão milagres. É que nós pensamos que o segredo está em viver flutuando de uma espiritualidade tão exuberante que as pessoas vão olhar para nós e não vão conseguir encarar nosso rosto, porque nós estamos resplandecendo, quando na verdade a prática é de comunhão. Atos 2,44 diz que eles, todos os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Quer saber o que é ter tudo em comum? O que é seu é meu. O que é meu é seu. Mas nós somos tão desconvertidos nesta área, que aquilo que a gente tem, a gente sabe que pode partilhar com alguém e a gente não partilha. E se a gente decidir que o que é meu é teu e o que é teu é meu, tem gente que vem tomar posse daquilo que é meu e abusar da nobreza, ou seja, não é comunhão. A gente sai do nível da comunhão para o nível do abuso ou do egoísmo, da exploração ou da mesquinhez. Não conhecemos o ponto de equilíbrio. Perseveravam na comunhão,
Comunhão é participação, é a disposição de fazer parte da vida do outro, da necessidade do outro e das bênçãos do outro. É a disposição de trazer o outro para o ambiente de bênção que eu estou. Eu aprendi que Deus deu bênçãos a mim, privilégios, dons e acessos que Ele não deu a você. E Deus deu a você dons, privilégios e acessos que Ele não deu a mim. Só que quando nós fazemos uma aliança, quando nós estabelecemos comunhão, eu passo a ter acesso à sala que Deus abriu para você, e você passa a ter acesso à sala que Deus abriu para mim. Isto é comunhão, é o encontro de dois rios. Aleluia! Os rios não sentem ciúmes de jogarem todas as suas águas no oceano. O oceano se distribui em todo o planeta e não sente-se enciumado de não poder controlar todas as suas águas. Porque um dos princípios do reino de Deus é generosidade. E se eu recebo a graça da generosidade, eu me torno participante. Atos 4, versículo 32 diz: e era um só o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todos ou todas as coisas lhes eram comuns. Isso é conceito de corpo. Isto é conceito de corpo. Isto é conceito de igreja. A comunhão, a koinonia que nos torna participantes das bênçãos uns dos outros. Mas a nossa comunhão é tão linda que a gente fala em línguas, a gente profetiza, nós fazemos santas ceias lindas, nós temos o melhor louvor de todos os tempos da história da igreja. Eu estou falando agora da igreja como um todo. Nós temos grandes pregadores ao redor do mundo, nós temos toda a influência que poderíamos ter, mas nós temos medo de contar para o irmão a bênção que a gente recebeu, porque a gente tem medo de o irmão sentir ciúme, sentir inveja, não se alegrar. A gente se incomoda com o sucesso do outro e nós queremos bancar a igreja que tem comunhão. Quer saber? O que nós precisamos é ser libertos. Nós pregamos libertação para o mundo, mas a igreja precisa ser liberta de todo ciúme, de toda inveja, de toda desconfiança, insegurança, divisão, partidarismo, facção. Porque meu pé não disputa com a minha mão. E por que não disputa? Porque é o mesmo corpo, e a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se não temos esse conceito e se não conseguimos viver isto, não é comunhão. E o segredo do milagre está em permanecer na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão é compartilhar. Comunhão é participar. Comunhão é partilhar. Dividir. Servir ao outro da minha mesa. Servir ao outro das bênçãos que eu recebi. Servir ao outro dos milagres que eu vivo.
Eu já contei aqui para os irmãos, fazem muitos anos, eu ganhei uma camisa que eu não sei se é porque eu não conhecia uma camisa bonita, mas eu não conseguia ainda encontrar uma camisa bonita como aquela. Linda. E era tão linda que eu nem tirei do plástico. Experimentei, depois dobrei de novo, coloquei no plástico e guardei para usar no culto de Natal daquele ano. Aí eu estou no culto. Isso foi em São Paulo, eu congregava em São Paulo. De repente entra um irmão vestido de camisa gola polo e gravata. E eu pensei comigo, como é que o camarada coloca uma gravata com a gola polo? Sabe, não, já se arrumar. Quando eu disse isso, no meu coração o Espírito Santo disse assim: sabe aquela camisa bonita que você ganhou e você não está precisando dela? Tanto não está precisando que guardou para usar daqui a um ano. Dá para ele, porque ele usou essa, porque só tem essa. Não foi tão real que isso foi em 1992, 93. Nunca mais eu critiquei a roupa de ninguém. Por mim você pode vestir abóbora com verde, problema teu. Problema teu. Porque comunhão é participar, comunhão é compartilhar, comunhão é partilhar. Olha o que João diz na primeira epístola 1:3: a comunhão conosco também é comunhão com o Pai. Nós partilhamos os privilégios do relacionamento com o Pai. Tipo, aquilo que eu recebo, você também recebe, porque eu vou te fazer participante da graça que eu recebi. É entender que se os mistérios de Deus foram dados a mim, eu vou partilhar contigo, para que você também participe deles. Se privilégios de Deus foram dados a mim, eu vou partilhar contigo, para que você seja participante desses privilégios. Isto é comunhão, e nós vamos falar de comunhão alguns dias aqui. Comunhão também é cuidado. Vou repetir: comunhão é cuidado, é ter cuidado do outro, cuidado pelo outro, zelo do outro, é a disposição de cuidar. Ou seja, comunhão cristã é cuidado cristão. E cuidado cristão é compartilhamento cristão. Eu tenho tanto cuidado de você que eu me pergunto se você está bem, não no automático, mas porque eu me importo em saber se de fato você está bem. A minha mesa está farta e a sua pode estar vazia, e o meu cuidado vai me dizer que eu não posso me alegrar na minha mesa farta se a sua mesa não estiver igual à minha. Isto é comunhão, cuidado pelo outro, compartilhamento, partilhamento, participação e zelo. É nisto que nós estamos falhando, igreja amada. Porque uns têm muito, outros nada têm, e não nos preocupamos com os que têm nada. Celebramos a Deus pela abundância e não lembramos daqueles que servem ao mesmo Deus e não têm em abundância. E sabe o que eu penso? Quando Deus te dá mais do que você precisa, é porque Ele está colocando a resposta da oração de alguém em tua mão.
Quando Deus te dá mais do que você precisa, é porque Ele está colocando a resposta da oração de alguém na tua mão. E muitas vezes, no nosso egoísmo, na nossa preocupação, nós não percebemos, nós não nos atentamos, nós não ficamos acordados para isto. Eu desembarquei outro dia numa cidade, numa capital do Brasil, para ministrar num congresso estadual. Era um grande congresso de jovens. E saindo do aeroporto para o hotel, o irmão que estava me levando, um militar, recebeu um telefonema. E eu percebi que o telefonema era triste. Quando ele desligou o telefone, eu olhei para ele e perguntei: tudo bem? E ele disse: não, pastor, não está bem. O coordenador do congresso acabou de cometer suicídio. Um jovem de 22 anos, advogado, já aprovado na ordem dos advogados, noivo, filho de uma família economicamente bem-sucedida, evangelista da igreja, coordenador do congresso, estava convivendo com todo mundo, as pessoas estavam com ele. Ele estava organizando um congresso estadual, tinha reuniões com os líderes de todo o estado, ao longo de meses para organizar o congresso. Olha para mim, ninguém viu que ele estava mal. Por que ninguém viu? Porque nós não olhamos mais uns para os outros. Porque a nossa comunhão é movida por status, interesse, controle, poder, popularidade, cargo, mas não por cuidado, zelo, participação. Não percebemos mais uns aos outros. Alguém morre do nosso lado e a gente não vê que o alguém está morrendo. Olha bem para mim, por favor. Significa que comunhão na igreja que nós conhecemos ainda não é a comunhão que a igreja apostólica vivia. Participação, compartilhamento, interesse, cuidado. E cuidado não é curiosidade, cuidado é desvelo. Já vou concluir para a gente orar e encerrar. Afinal de contas, nós nem teríamos culto hoje. Então, já falei com você o conceito de comunhão, koinonia, a definição de comunhão. Deixa eu falar contigo sobre oportunidades de comunhão. E a gente encerra. Temos a oportunidade de comunhão na celebração do culto. Nós precisamos largar esse hábito de chegar na igreja no automático. Senta, participa do culto, levanta e vai embora, e nem viu quem estava sentado do lado. Por que você está sentindo falta da igreja cheia, se você nem lembra de quem sentou do teu lado no último culto que a igreja estava cheia? Só por vaidade? Entendeu? A celebração do culto é lugar de comunhão. Mateus capítulo de número 18, versículo 20, Jesus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio, eu estarei presente, eu estarei entre eles. O culto é o lugar onde nós vivenciamos comunhão. É o lugar onde nós investimos em comunhão. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, salvo engano, diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, antes edificarmos-nos uns aos outros em amor.
Então o culto é o lugar onde nós edificamos uns aos outros pelo amor. Em amor é onde nós expressamos o amor para com o irmão, a fim de que ele seja edificado neste amor. Então o culto não é lugar de encontro religioso, é lugar de investir na comunhão, é lugar de investir no relacionamento. Colossenses capítulo 3 versículo 16, Paulo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Presta atenção, incrível que quem edifica você não é apenas o pregador enquanto ministra. Os irmãos, na participação do culto, estão edificando uns aos outros pela comunhão. Por isso que a política do desigrejamento é antibíblica. A ideia de ser desigrejado é antibíblico. O que é ser desigrejado? Não é não congregar num templo, é não fazer parte de uma igreja. Seja ela no templo, em casa, onde ela estiver, você precisa fazer parte da igreja, porque o papel da igreja é nutrir os membros pela comunhão. Quando eu me assento à mesa para comer, quem recebe a comida é a boca. Mas a boca não é a única que é nutrida pela comida que passou por ela. Pelo contrário, todo o corpo é nutrido. No culto, todos são nutridos, todos são alimentados pela comunhão que é comunicada entre os irmãos em Cristo Jesus. Um olhar, um sorriso, uma glorificação, o estender de mão, a ambiência espiritual, a atmosfera de adoração faz com que nos tornemos membros uns dos outros, coparticipantes pela celebração. O culto vai voltar. Ouve o que eu estou dizendo? O culto, como nós conhecemos, vai voltar. A igreja vai voltar a congregar na sua normalidade. Haverá um novo normal, mas isso não vai afetar a igreja. Essa coisa que está aí causando pânico vai acabar. Olha para mim, vai acabar. Pastor, mas as autoridades de saúde disseram que nós vamos ter que aprender a conviver com isso, como convive com gripe. Olha para cá, vai acabar, vai extirpar, vai. Como? Jeová disse. Isso é um tempo, isso é uma nuvem, isso é uma época, isso é uma estação, isso é uma chuva, vai passar. Mas as autoridades disseram: aquele que delega a autoridade estabelece tempos, estações e circunstâncias. E eu lhe digo com a certeza de quem ouve Deus falar: vai passar. Nunca mais venha para a igreja só para viver um momento de euforia. Igreja não é clube, igreja não é quadra de futebol, igreja não é jardim de encontro com fonte luminosa. Igreja é lugar onde os membros edificam-se uns aos outros pela comunhão. Podemos viver esta comunhão do corpo de Cristo na participação da refeição entre os irmãos. É incrível. A igreja primitiva fazia banquete, a igreja primitiva fazia festa todo primeiro domingo, todo primeiro dia da semana. O domingo era dia de culto ágape. O que era o culto ágape?
Culto do amor. Eles comiam juntos. Tipo assim, vamos estabelecer na nossa igreja que quando terminar a escola bíblica, ninguém vai almoçar em casa. Nós vamos almoçar aqui, juntos. Isso também é oportunidade de comunhão, de compartilhar da mesa do outro. De vez em quando nós fazemos, eu ia dizendo fazíamos, mas nós voltaremos a fazer o café dos pequenos grupos. Cada um traz o seu café de casa, e quando chega aqui eu vou participar do teu cuscuz, e você vai participar do meu mugunzá. Isso também é uma expressão de comunhão. Quando nós comemos juntos. 1 Samuel 16:11, Jessé preparou uma mesa para os filhos. Samuel foi que disse: está faltando um, e ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Presta atenção, a bênção não é completa enquanto alguém que é membro da família não estiver participando daquilo que foi posto na mesa. A bênção é para todos, o milagre é para todos. Todos devem comer, participar da bênção, da provisão. E eu vou repetir, aquilo que Deus te deu sobejando é a resposta da oração de alguém que Ele confiou à tua mão. De vez em quando se pergunte isso: alguém está precisando, Senhor? Porque aqui em casa está sobrando. Eu acho que os crentes, e eu vou chegar no dia de falar sobre isso, mas se tem um povo que deveria se sentir constrangido de jogar comida fora, é crente. Primeiro porque é gulodice colocar mais do que você suporta. Tô nem aí se você come um boi sozinho. Se você aguenta, vai nessa tua força. Mas se você não aguenta, não joga fora. Por quê? Porque aquilo que você jogou fora é a porção que teria servido a alguém que está faminto. Nós brasileiros temos, e vou chegar lá também, vou chegar o dia de falar disso, nós temos o constrangimento de termina o almoço no restaurante e o prato veio maior do que a gente imaginava. Nós temos vergonha de pedir para levar. Te paga e deixa lá. Não, na saída do restaurante você encontra alguém pedindo comida e você deixou lá por causa do seu capricho. Eu almocei um dia num restaurante aí depois de uma escola bíblica e pedi para eu levar o que sobrou. E claramente alguém que estava na mesa comigo estranhou. Fez uma pergunta indireta. E eu disse para a pessoa, antes de eu chegar em casa, que a pessoa estava indo na minha casa, antes de eu chegar em casa, você vai entender. E quando eu peguei uma das avenidas, ia descendo um senhor maltrapilho, uma bermuda suja, uma camiseta rasgada, levando um saco no ombro. E eu parei o carro, eu baixei o vidro para falar com ele. Ele tomou um susto e correu. Quando ele correu, entrou numa outra rua, eu parei o carro, desci andando. Ele embrenhou num terreno baldio. Eu fiquei em pé na frente da cerca e disse: fique tranquilo, eu não quero lhe fazer mal, eu só queria perguntar, eu tenho uma comida aqui no carro que eu trouxe do restaurante, quem sabe o senhor está com fome? Ele saiu de detrás de uma moita de mato e disse para mim: eu tenho 8 filhos e não tenho comida para levar para eles em casa. Eu estou subindo e descendo
me perguntando o que eu poderia fazer. Se vem, a tua comida veio. E eu disse ao irmão que estava comigo: agora eu quero te dar o privilégio de entregar para ele. Nós precisamos entender que aquilo que veio sobrando para nós pode ser a resposta da oração de alguém que Deus quis colocar na nossa mão. Isso é comunhão. Então nós podemos ter comunhão na celebração do culto, comunhão na participação das refeições, comunhão na contribuição. Você sabia que contribuir na casa de Deus também expressa comunhão? Também é forma de revelar envolvimento, participação, interesse com as coisas que envolvem a igreja. Romanos capítulo 15, versículo 26, Paulo diz assim: porque pareceu bem à Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. É interessar-se por fazer alguém entender que nós somos um povo abençoador. Eu louvo muito a Deus, agradeço muito a Deus. Esta igreja é uma igreja abençoadora. Eu lhe digo seguramente que em 10 anos de igreja, não tenho medo de errar nos números, mais de 20.000 famílias foram abençoadas pelas ações e projetos sociais desta igreja. Nesta pandemia, quase 1.000 famílias já foram assistidas pelo Casa de Pão, pelo Amor Sem Fronteiras. Nós precisamos aprender que comunhão é participar, compartilhar na contribuição que envolve a igreja, participar de algo, e podemos viver a comunhão na ceia do Senhor, porque a Santa Ceia também pode ser chamada de ceia da comunhão. E pela lógica, nós deveríamos nos consertar uns com os outros na participação da ceia da comunhão. Estou birrado contigo, estou com vontade de pisar no teu dedão e sentir a unha sair. Peguei pesado, né? Aí eu chego aqui e participo da Santa Ceia. Nós poderíamos aprender exatamente nesse momento, pegar o elemento da ceia e ir em direção ao outro. Eu vim te dizer que eu te amo em Cristo. Eu vim te pedir perdão. Eu vim te dizer que toda barreira que foi edificada entre nós está caindo por terra, porque o sangue de Jesus é quem nos une. Isso é comunhão. Fica de pé, por favor. Temos comunhão. Temos comunhão. Eu tenho visto muita gente com a vida travada pela falta de comunhão, porque não experimenta, não experiencia ter comunhão com o outro. Quantas vezes a nossa comunhão é estragada porque alguém chegou e disse: olha, Trifena falou mal de você. Você nem averiguou, você simplesmente acreditou. Quantas amizades, quantos relacionamentos rompidos só porque alguém que tem o fogo da contenda chegou no ouvido de outro e trouxe uma informação equivocada, distorcida, inverdadeira, e destruiu um relacionamento e uma amizade, rompeu a comunhão. Quando eu tenho comunhão contigo e quando você tem comunhão comigo, se alguém chegar lá falando mal de você para mim, antes de eu romper essa comunhão, antes de eu permitir que a erva daninha brote em meu coração, eu vou te ligar: eu recebi uma informação ruim, mas a comunhão que eu tenho contigo é mais forte do que essa informação. Eu quero consertar o problema.
para que a comunhão não seja rompida, para que a comunhão não seja estragada. Quero orar com você agora, e sei que o Espírito Santo está falando com pessoas. Esta é uma noite de relacionamentos resgatados, restaurados. Esta é uma noite de você rever o princípio da comunhão na igreja. Eu tenho comunhão com meu irmão, com a minha irmã. Eu tenho comunhão com o meu marido, com a minha mulher, com a minha sogra, com o meu amigo. O irmão na igreja passando dificuldade, eu vi, poderia ter feito alguma coisa e fingi que não escutei. Isso é comunhão? Este é o tempo de voltarmos a ser igreja. O que eu estou dizendo é muito forte. Este é o tempo de voltarmos a ser igreja, porque estávamos sendo apenas uma sociedade, apenas organização, apenas CNPJ. E o Senhor está nos chamando para voltarmos a viver como corpo, como igreja. Isso vale para você que está em casa. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por teu amor, celebramos o teu nome por tua benignidade e pedimos que esta palavra seja aplicada em nosso coração de maneira que, mais do que conceituar, tenhamos na nossa experiência de vida a prática da comunhão cristã. Leva-nos, Senhor, a uma empatia que nos faça importar com o outro, cuidar uns dos outros, zelar uns dos outros. Nos cobre com a tua benignidade e nos usa como resposta da oração de alguém. E em qualquer lugar onde esta palavra chegar, agora, seja aqui presencial, em casa pelo culto online, ou posteriormente no acesso, onde uma barreira foi construída, destrói, lança por terra e restabelece a comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.